Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar aqui passando 8 dicas sensacionais sobre por onde começar quando a gente está iniciando aí nesse mundo de testes de qualidade de software. Simplesmente porque realmente é uma dúvida aí que surge na maioria das pessoas, né? Para quem está começando, para quem já é júnior ou mesmo para quem já tem um pouco mais de experiência, às vezes pulou alguma etapa, foi muito rápido numa etapa e essas etapas, né, essas 8 dicas aqui, elas são realmente muito importantes aí para ter sucesso ao longo da carreira, beleza? Então já deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos lá. Bom, a primeira dica é sobre conceitos de teste de software. É aquela velha máxima, né? Começar do começo. Eu não posso ir para nenhuma outra, estudar qualquer outra coisa se eu não conheço os conceitos de teste de software. Essa é a base para qualquer outra coisa, né? Porque não adianta eu aprender automação, eu aprender SQL, enfim, se eu não conhecer os conceitos. Mesmo porque os conceitos, as técnicas, padrões e testes de software é o que realmente diferencia os QAs dos outros profissionais. É realmente o nosso diferencial. Ok? Então, conceitos, testes de software é muito importante. E se fosse para dar uma dica, eu sugiro utilizar o material da CTFL, que é a certificação mais básica que eu inclusive sugiro aí ser feita, né? Pode ser utilizado esse material que ele contém aí todos esses conceitos, enfim, todas as coisas mais importantes para estar iniciando. E claro, vídeos no YouTube, cursos na Udemy, enfim, tem várias coisas aí grátis, né? Esse material da CTFL também é grátis, onde vocês podem estar estudando esses conceitos. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica. Em qual área que vocês querem atuar? Como assim em qual área? O teste, ele é muito amplo, né? Os testes de software realmente é muito amplo. E para quem está começando, tentar atirar para todos os lados é um grande erro. Ah, eu vou tentar estudar performance, API, segurança, acessibilidade, usabilidade, interface, unitários. Para quem está começando, isso é um grande erro. Então, foque naquilo que você provavelmente quer se especializar no futuro. E foque nesse assunto primeiro. Ah, eu quero ser especialista em front-end, eu quero fazer testes end-to-end, testes visuais aí para sistemas web, por exemplo. Ok? Então foque nisso primeiro, estude tudo relacionado a isso e se especialize nesta área primeiro. Ok? Porque, como eu falei, se tentar aprender é muita coisa, tá? Se tentar aprender tudo o que os testes têm é realmente muita coisa e é muito complicado aí e é muito fácil de se perder nesse caso, beleza? Então, foque, escolha a área que você quer atuar, ok? Caso você não tenha essa resposta ainda, pesquisa aí as vagas para quais você talvez queira se candidatar, enfim, e veja o que essas vagas estão pedindo, né? Normalmente aí para quem está começando são vagas júnior, obviamente, né? Então os requisitos para essa vaga são mais fáceis, né? São menos requisitos, então foque nesses requisitos aí, pensando em uma área que você quer focar, ok? Isso já vai dar um bom norte no que você deveria estar estudando. Outra dica, terceira dica, SQL. Estude apenas o básico nesse primeiro momento, né? Mesmo porque mesmo durante aí toda a minha carreira aí como QA, eu não utilizei tanto assim. Obviamente que o básico a gente utiliza bastante, select, update, delete, enfim, os básicos aí a gente utiliza bastante, mas muito complexo, coisas muito complexas aí são realmente para sistemas específicos. Por exemplo, um sistema de BI, um sistema de ETL, alguma coisa nesse sentido. Aí sim, provavelmente você precisaria de um SQL mais avançado. Mas se não, um SQL básico é muito importante e é o suficiente, talvez aí até ao longo de toda a sua carreira. Então, aprender SQL nesse primeiro momento é um grande diferencial e é extremamente necessário. E não somente para a área de testes, né? A gente utiliza SQL em várias coisas, tá? Então, dica 3, estudar SQL básico, ok? Dica 4, estudar sobre agilidade.
Hoje a maioria das equipes aí está já utilizando Scrum, Kanban, Safe. Então, estude um pouco sobre agilidade. Não precisa ser, obviamente, nenhum especialista nessa área, mas estude um pouco sobre Scrum, entenda como é que funciona aí o fluxo das atividades dentro do Kanban. Ok, isso aí com certeza vai ser um grande diferencial também e é extremamente necessário. Não tem como a gente trabalhar em uma equipe atualmente, porque praticamente todas as equipes, todas as empresas estão utilizando esses conceitos atualmente e é imprescindível você conhecer sobre agilidade, sobre Scrum e Kanban. Então, dica 4, estudar sobre agilidade. Não precisa ser especialista, mas pelo menos saber o que é uma história, o que é um fluxo, o que é um quadro Kanban, o que é uma daily meeting, enfim, os conceitos básicos aí que você vai estar ouvindo no dia a dia quando está atuando numa equipe aí de desenvolvimento. Beleza? Então vamos para a quinta dica. Quinta dica: ferramentas de teste. Aqui, ferramentas de teste, entenda por, a gente tem ferramentas em várias áreas. A gente tem ferramentas de teste de performance, a gente tem ferramentas de teste de gestão, ok? Controle das nossas histórias, por exemplo, controle dos bugs. Então, é uma ferramenta aí que no geral é bastante utilizada. Eu diria que é o Gira, ok? Mas depende muito da empresa, tá? Depende realmente muito da empresa. Tem um Azure DevOps que também é muito utilizado. Então, aprenda, estude um pouquinho sobre essas ferramentas de gestão de histórias, de bugs, um pouquinho sobre ferramentas de teste, pelo menos foque em uma aí que esteja alinhada com a dica número 2, né, em qual área que você quer atuar, ok? Pelo menos uma ferramenta aí de mercado é interessante conhecer. Dica número 6, escolher uma linguagem de programação. Esse aqui realmente é bem polêmico, porque tem pessoas que realmente talvez não queiram nesse primeiro momento atuar com automação, tal. Mas minha sugestão é realmente aprender programação. E aqui escolher uma linguagem de programação, eu digo, isso aqui é uma dica de ouro, até uma dica adicional praticamente. Conheça sobre lógica de programação antes de realmente escolher uma linguagem de programação, ok? Porque se você entender como é que funciona a lógica de programação, algoritmos, tal, aprender linguagem de programação é muito mais fácil. Então, primeiro foquem nesse básico de algoritmos, ok? Depois disso, sim, escolha uma linguagem de programação. Que eu sugiro, eu até já fiz outras postagens referente a isso. Eu sugiro fortemente o JavaScript, porque ele realmente é utilizado aí por várias vários frameworks, ele realmente é utilizado em várias coisas, tá? Caso não seja o JavaScript, outra dica seria talvez o Python, que já está com bastante força aí atualmente, ok? Ou mesmo o Java, só que o Java, tem toda a questão aí de orientação a objetos, não que o Python, o JavaScript não tenha, mas o Java é realmente mais voltado ali para orientação a objetos, né? Então, no primeiro momento, talvez seja um pouco mais complicado. Lembrando, que tudo isso que eu estou falando é pensando para um início, ok? Então, uma linguagem de programação talvez seja o suficiente nesse primeiro momento para que você comece a estar atuando aí nessa área de teste de software. Beleza? Então, vamos para já temos 6 dicas aqui, vamos para a sétima dica. Sétima dica, certificação. Eu comentei sobre um dos materiais que eu inclusive sugiro, utilizar para aprender sobre os conceitos é o material da própria certificação CTFL, só que a gente tem várias certificações de teste, Então é um assunto que muitas sempre surgem para quem está começando. Eu preciso fazer uma certificação para entrar, para entrar nesse mercado. A verdade é que nem todas as empresas, eu acho que na verdade é uma minoria que solicita realmente uma certificação, ainda mais para quem está começando nessa área, Então, certificação é uma escolha sua mesmo, como você já vai estar estudando, se você utilizar esse material da CTFL como base para aprender os conceitos de teste. Eu realmente sugiro talvez tentar fazer certificação, porque realmente é um grande diferencial, mesmo as empresas não solicitando, ainda mais para quem está começando, mas apresentar isso, tem a certificação CTFL, é um diferencial aí gigantesco para você
se diferenciar dos outros profissionais. Beleza? Então, certificação é uma decisão sua, mas eu altamente recomendo. E oitava dica, que eu considero aí talvez uma das mais importantes, que talvez até resuma todas as outras dicas, é modelar outro profissional. O conceito de modelagem aí é utilizado em várias áreas, aí principalmente de gestão de pessoas, enfim, tem algumas áreas aí que utilizam bastante e eu acho muito interessante e eu também faço isso. O que é? Você pega um profissional, você pega uma pessoa que você acha que é referência para você, ok? E faça o que ela faz. Não exatamente a mesma coisa, né? Mas pega as dicas, para onde que ela está indo, o que ela estudou, o que ela está fazendo, enfim, e faça isso. Porque se ela é uma referência para você, quer dizer que ela fez exatamente aquelas coisas e tem uma grande chance de, se você fazer exatamente as mesmas coisas ou coisas parecidas, você vai ter o mesmo resultado, ok? Então, modelar um outro profissional, né, se espelhar em outro profissional que é uma referência para você, com certeza é uma ótima dica aí para você estar iniciando nessa carreira, né? E a gente tem aí hoje com YouTube, cursos de Udemy, tem aí vários profissionais aí, mesmo profissionais de fora, né, que vocês podem estar se espelhando, modelando, que com certeza o resultado é muito bom, porque você realmente tem um passo a passo, né? Você pode inclusive falar com esses profissionais, o que você fez, tal, quando está iniciando, né? Então, como eu falei, dependendo aí do ponto de vista, pode até ser um resumo aí de todas as outras 7 dicas, né? Porque você sabendo o que esse profissional fez, a probabilidade de você ter sucesso aí nesses primeiros passos, como QA, como teste software, é muito grande. Beleza? Então, seriam essas 8 dicas aqui. São dicas aí muito importantes que eu já fiz, continuo fazendo aí e os resultados são muito bons, né? Eu com certeza não falaria nada aqui que eu não fiz e que eu comprovei que funciona, né? Então, sugiro fortemente aí seguir por essa linha, que com certeza é sucesso aí para você estar começando aí nessa área. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para estar auxiliando outras pessoas também, para dar um norte para essas pessoas. E até o próximo vídeo.